Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada vida, em cada coração, nesta gloriosa manhã que o Senhor nos concede para viver e para dar testemunho da sua graça. Estamos passando por um momento crítico, uma situação caótica como jamais passamos em nosso país, como jamais vivemos em termos de nacionalidade. O Brasil, um país extremamente religioso e, de uma forma ou de outra, cristão, vem mudando a sua face gradativamente. Desde os anos 80, quando começou a se intensificar a pregação do Evangelho, percebemos que muitas igrejas foram criadas e outras abertas, com o intuito de ganhar novos adeptos, e muitas doutrinas novas foram criadas e propagadas a partir de então. Mas isso era apenas um começo do fim, porque as novas doutrinas que foram criadas e propagadas, elas trouxeram uma nova forma de ver Deus. Elas trouxeram uma forma diferente da que está ensinada nas Santas Escrituras, que põe o homem como pecador e Deus como nosso Salvador, como nosso resgatador do pecado. Hoje, nas novas doutrinas, principalmente na teologia da prosperidade, o homem é posto como centro do universo e Deus como servo do homem, que tem o dever de cumprir todos os seus desejos como se fosse o gênio da lâmpada de Aladim. Mas isso ainda não é o pior, não é tudo, pelo menos. Se não é uma coisa boa, e certamente não é, porque difere do ensino das Sagradas Escrituras, hoje nós temos uma invasão sendo efetivada em nosso país, de uma forma nada disfarçada, nada mascarada, mas que pretende eliminar de uma vez o cristianismo. Temos recentes informações de fontes seguras de que muitos muçulmanos têm invadido o Brasil. E nós temos tido conhecimento também de fontes bastante seguras que é um projeto islâmico, a dominação mundial através de sua religião anticristã, antissemita, antiética também, porque fere os princípios da moral, desde o casamento de crianças, como aprisionamento e tortura da mulher, e também da perseguição e do assassinato de pessoas que não são fiéis a esse credo religioso. Passamos por momentos difíceis. Olhamos para a igreja hoje, nós percebemos que os crentes só querem ir à igreja no domingo, só querem dar o seu dízimo, a sua oferta, participar da comunhão, cantar o seu louvor ou dar o seu testemunho, e depois eles vão para casa. Eles não abrem mais a Bíblia, eles não leem a Bíblia, eles não procuram conhecer o caráter santo de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado nas Sagradas Escrituras como um exemplo a ser seguido por todos nós. Eles não querem abrir mão da sua comodidade, querem o seu fim de semana, querem o seu feriado, querem o seu dia de folga, querem as suas férias, querem uma vida fácil, querem uma vida tranquila. Mas Jesus não prometeu vida tranquila, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos ter aflições, se nós quisermos ser seguidores de Cristo. Afinal, ele mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Ele não prometeu Marte Rosa para ninguém, ele não prometeu vida farta, abundante, mesa cheia, carro do ano, carro importado, nem status social. A obra é de Deus, sim, e ele abençoa aquele que tem temor de Deus. Aquele que serve a Deus jamais deixará de ser recompensado, porque Jesus disse que todo aquele que deixou casa, pai, mãe, irmão, terras, tudo por amor do seu nome, receberia 100 vezes tanto já nessa vida, e na idade vindoura a vida eterna. Com certeza serão abençoados, mas isso não é tudo, e não é o mais importante. O mais importante é o amor com que nós devemos nos devotar à sua causa, a causa de resgatar as almas perdidas. E vamos colocar aqui entre parênteses: os muçulmanos são almas perdidas.
Eles precisam ser evangelizados, eles precisam saber que Jesus é o único Salvador, que Maomé é um falso profeta, é um embusteiro, um aventureiro, que Alá é um falso Deus, disputando com o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas não é isso que acontece. Os crentes estão dentro das igrejas. Os pregadores querem púlpito de igreja para pregar. Eles não saem na rua, não saem nas praças, não evangelizam, não vão fazer culto ao ar livre e não vão fazer visita nas casas e dizer para as pessoas que Jesus salva. Eles querem púlpito. Eles querem um público para aclamar eles, para gritar glória a Deus, aleluia, para vibrar quando eles estiverem falando, como se isso fosse uma adoração que eles recebessem do seu público. Mas eu quero deixar bem claro o recado de Deus. A nossa nação se afastou de Deus, se esqueceu de Deus, se distanciou de Deus. E eu estou falando, não é de uma igrejinha qualquer, nós estamos falando das grandes igrejas evangélicas, as grandes denominações, que se afastaram de Deus. Pastores recebem salários exorbitantes, e querem status, e querem privilégios, como os nossos políticos, que nós muitas vezes condenamos, mas apoiamos esses pastores, que se dizem pastores, mas que não são homens de Deus, que não foram enviados por Deus, que estão apenas comendo a carne da gorda, e estão chutando para fora a magra, aquela que não pode oferecer nada. E a igreja, sem alimentação espiritual, tem ficado doente, tem se afastado de Deus, estão se divertindo, querem ser felizes, estão se esquecendo da vida eterna, estão se esquecendo do fogo do inferno, estão se esquecendo das almas perdidas, estão esquecendo qual é a missão que a igreja tem na terra, que não é encher templos, que não é construir suntuosas catedrais, que não é patrocinar cantores famosos, mas sim pregar o evangelho da salvação, dizer para o mundo que o pecado é negro, que o inferno é quente e que Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Mas eu quero deixar aqui nessa manhã, hoje no dia 3 de julho de 2017, como alguém que conheceu o evangelho, como alguém que se afastou desse evangelho, como alguém que foi resgatado pelo querido e eterno Salvador Jesus Cristo, um recado bem claro nas Sagradas Escrituras. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a esta nação enferma, a esse Brasil doente, a esse Brasil perdido, desviado, afastado de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Note bem que a palavra é dirigida ao povo de Deus que se chama pelo seu nome. Não é o povo que se chama pelo nome do ídolo, não é o povo que se chama pelo nome de uma outra seita, de uma heresia, mas o povo que se chama pelo nome de Deus. Que esse povo precisa se humilhar, esse povo arrogante, soberbo, presunçoso, esse povo preguiçoso de dar testemunho das coisas que Deus faz, esse povo precisa se humilhar e orar e buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos, para que Ele possa nos ouvir, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Gostaria que você nesse momento me acompanhasse nessa oração que dirijo a Deus em prol do nosso povo. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, pela sua glória, pela sua majestade, pelo seu grande poder, também pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua infinita paciência que o Senhor tem para conosco. Perdoa os nossos pecados. Somos um povo mau, somos um povo negligente, somos um povo imprudente, Senhor. Nos afastamos do Senhor, esquecemos do Senhor, da sua palavra, não exaltamos o seu nome, buscamos apenas a nossa própria glória, o nosso conforto, e nos distanciamos do Senhor e do seu propósito para a nossa vida. Mas queremos voltar. Faça-nos voltar, Senhor.
Reconduz-nos de volta ao primeiro amor. Reconduz-nos de volta, Senhor, àquele momento em que nós sentíamos prazer de estar na Tua presença, de invocar o Teu nome, de anunciar as Suas virtudes, de dizer para o mundo que o Senhor deseja salvar a todo pecador. Senhor, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo nos 4 cantos dessa nação para clamar ao Senhor, para pedir pelo Brasil, para pedir por essa nação, pela nossa liberdade, pela liberdade que temos de invocar o Teu nome, de anunciar as Suas maravilhas. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Dá-nos um líder que tenha temor de Ti. Levanta um capitão que tenha temor do Senhor, que tenha prazer na Tua palavra, que tenha prazer em honrar os Teus propósitos, que busque conhecer a Tua vontade e que conduza esse povo pelo Teu caminho. Dê-nos um governo que tenha temor de Ti, Senhor, que tire todas estas heresias do nosso meio, esse apoio ao satanismo, esse apoio ao demonismo que está tomando conta das nossas instituições, e possa fazer com que este país seja um país sério, que tenha temor de Ti, que ande na Tua presença. Abençoa aqueles que estão em eminência, aqueles que têm temor de Ti, aqueles que lutam para honrar o Teu nome. Abençoa e fortalece eles, coloca um anjo ao lado de cada um deles, Senhor, que eles possam ser guardados, que eles possam estar libertos, que eles possam ter uma visão do Senhor, e fala com eles também, revela a Tua vontade, Pai. Abençoa este povo, abençoa a pessoa que está ouvindo agora, que ela tenha consciência de que também precisa fazer a sua parte, como um cidadão e como cristão, em nome de Jesus.